Neste vídeo nós vamos falar sobre o sonho lúcido para compreender exatamente o que é e saber distingui-lo da experiência fora do corpo. Até daqui a um pouquinho. Olá a todos, para aqueles de vocês que estão de volta, sejam muito bem-vindos. Para quem está pela primeira vez, obrigada por passar por aqui. Nós vamos falar hoje sobre o sonho lúcido. Eu gostaria de explicar algumas coisas em primeiro lugar sobre o que é o sonho lúcido para depois fazer uma comparação deste fenômeno com alguns outros. Peço a vocês, por favor, que qualquer coisa que vocês tenham como sugestão, queiram comentar, queiram perguntar e pedir para que eu aborde em outros vídeos, escrevam, por favor, nos comentários. Eu leio todos os comentários. Eu não consigo responder a todos, não por falta de vontade, mas por absoluta falta de tempo, mas eu leio a todos. E por sinal, hoje nós estamos respondendo uma pergunta que quem nos fez foi a Cláudia, que vocês veem aí agora na tela, mas é assim, a Cláudia justamente fez essa pergunta que eu acho muito pertinente, mas o que eu quero falar aqui não é do ponto de vista de ondas cerebrais ou de exatamente qual é a condição fisiológica nossa. Claro que eu posso falar disso, mas nós vamos abordar uma coisa técnica que não nos ajuda na prática. Quero falar aqui do ângulo prático. Nós temos um ponto a entender. O sonho lúcido é um sonho, por isso que chama sonho lúcido. O sonho lúcido não é uma experiência real. Se você tiver uma experiência na qual você capta uma informação verdadeira, conversa verdadeiramente com alguém, vê algo que acontece, ou tem uma experiência conjunta em que você conversa com alguém no dia seguinte, ambos, né, você e a pessoa com quem você conversou naquele sonho, ambos se lembram exatamente da mesma experiência, exatamente das mesmas coisas, tiveram uma vivência conjunta, isto provavelmente não é um sonho, isso é outra coisa. Então, o sonho lúcido é sempre sonho. Só que, claro, por que chama sonho lúcido? Por duas razões. Primeiro, porque existe uma certa organização no sonho. Não é aquele sonho em que nós estamos só assistindo, não é? Sem participação nenhuma, sem nem sequer cogitar o que é que está acontecendo durante o sonho, porque às vezes acontecem coisas muito ilógicas e nós simplesmente deixamos aquilo ir prosseguindo. Então, o sonho lúcido é aquele no qual a nossa mente está a produzir uma série de informações, seja por simplesmente acumulação de dados que tem ali, as nossas próprias sinapses, nossas próprias experiências, digo eu, memórias, emoções, tudo aquilo que está ali de alguma maneira registrado no nosso cérebro, mas não somente isso, também acontece muitas vezes o sonho simplesmente por nós estarmos extremamente próximos ao corpo, começa a haver uma mudança no processo do funcionamento cerebral e nós entramos em sonho. Então o sonho, ele é para nós a maioria das vezes algo totalmente passivo. Quando você está sonhando e você sabe que está sonhando e às vezes é uma coisa estranha que acontece, não é? E a gente pensa, mas isso tem que ser sonho, é impossível isso aqui acontecer. Ou, vamos supor, temos um choque muito grande, ou sentimos, por exemplo, que estamos voando, alguma coisa assim, e aquilo de repente nos traz ao momento e nós falamos, isto é um sonho. E quando nós pensamos, isso é um sonho, nós continuamos dentro daquela realidade, continuamos vendo, né? Mas obviamente nós estamos vendo com os olhos, é a nossa mente sonhando, mas continuamos vendo todas aquelas imagens do sonho. E a questão básica do sonho lúcido é, primeiro, sabemos que estamos sonhando. Então, sabemos que aquilo que nós estamos vendo é um sonho. Segundo, nós conseguimos controlar aquilo que acontece, aquilo que estamos vendo. Então, por exemplo, você pode ter um sonho lúcido no qual você pensa numa pessoa que gosta muito e faz com que ela apareça. Ou pensa num tema com o qual você gostaria de pensar a respeito, no sentido de você trabalhar algo íntimo, quem sabe um trauma, quem sabe algo que você esteja treinando, ou uma pessoa que você gostaria de rever. Então, esta ideia sua de rever a pessoa ou de fazer aquele treinamento, você simplesmente foca e faz com que aquilo se materialize de alguma forma no seu sonho. Mas, obviamente, é tudo dentro da sua imaginação e você participa daquela realidade que você criou no seu sonho. Então, o sonho lúcido, primeiro a gente sabe que está sonhando, segundo a gente controla até certo ponto o que vai acontecer ali, quem vai aparecer, quem vai desaparecer e assim por diante. O que se passa aqui? O que é muito importante? As pessoas, às vezes, querem distinguir o que é um sonho lúcido, o que é uma projeção, baseado simplesmente no
conhecimento da sua lucidez, por exemplo. Se eu estou bem lúcido, eu estava ali observando, então é uma projeção. E se aquilo foi confuso, eu vi coisas que eu não compreendo, é porque é um sonho. Bom, esta não é a maneira certa de analisar. Por quê? Porque às vezes nós podemos ter experiências que são sonhos lúcidos, portanto são só sonhos, está super organizado, e nós vamos interpretar como sendo uma experiência fora do corpo, quando na realidade não é. Então nós temos que basear muito mais em como nós interagimos com aquele ambiente, o quanto nós estamos no controle de nós próprios e do ambiente, para poder, neste aspecto, distinguir se é uma projeção ou se é um sonho lúcido. Pelo contrário, como eu vinha dizendo, às vezes a pessoa pode ter uma projeção em que ela está, por exemplo, numa densidade dimensional com o seu corpo sutil, no qual aquilo que ela vê é diferente do que ela esperava ver. Por exemplo, ela pode estar olhando para o seu próprio quarto de dormir e ver estruturas que não estão ali normalmente durante o dia ou no ambiente físico. Ou, por exemplo, ela pode estar fora do corpo, projetado numa dimensão mais sutil, que não tem nada a ver aqui com a nossa dimensão terrestre, nosso plano físico. Então ela vai ver coisas que não esperava, que não compreende. Ao retornar e recordar-se, a pessoa pensa, bom, então tudo isso aqui foi um sonho, porque não compreendo o que é que eu vi, não tem lógica o que eu vi. Então não pode ser baseado nisso, se o vi tinha lógica ou não tinha, porque senão nós vamos interpretar uma projeção como essa que eu narrei como um sonho, e um sonho daquele mais lúcido como uma projeção. Então nós temos que entender muito bem as diferenças de cada um. Mas, para não fazer este vídeo longo, por aqui nós ficamos com a seguinte informação. O sonho lúcido nós controlamos. Quem aparece, quem desaparece, estamos sonhando, sabemos que estamos sonhando e decidimos basicamente tudo que está ali. Numa projeção, pode aparecer consciências que nós não esperávamos. Nós podemos tentar, por exemplo, caminhar e não conseguir. Podemos tentar voar e não conseguir. Podemos tentar, por exemplo, encontrar uma determinada pessoa e não ser capazes de fazer isso, ou até mesmo ter uma aproximação de uma consciência, não é? Sutil ali no caso, de uma consciência extrafísica que se aproxime e que possa ser até negativa às vezes, que possa até ser uma consciência que está confusa, ou uma consciência de um nível de lucidez e de qualidade de energia muito acima do que nós jamais esperávamos, ou jamais encontramos, ou jamais experimentamos. Portanto, numa projeção, nós encontramos o novo, o inesperado, e encontramos também elementos que não estão sempre dentro do nosso controle. Claro que nós podemos controlar a nós próprios, mas não tudo que está à nossa volta, tá bom? Espero que isso ajude um pouquinho a entender o sonho lúcido e a projeção e compará-los, e desejo a vocês que tenham ótimas experiências, ótimas projeções. O sonho lúcido dá para a gente usar para muitas coisas, até terapêuticas. Se quiserem, me digam que eu depois descrevo. Também acho muito importante que nós lembremos que sonho lúcido pode funcionar como uma técnica para sair do corpo. Se você costuma ter sonhos recorrentes que se repetem ou ter sonhos lúcidos, você é um excelente candidato para usar estes seus sonhos como técnica para sair do corpo. Mas tem uma maneira correta para fazer isso, tá bem? Então, se tiverem interesse, me comentem ali e eu qualquer dia explico para vocês. Muito obrigada, até breve.